Olá, meus irmãos e amigos, estamos juntos nesse momento que tem se repetido de modo muito agradável, de modo muito edificante, porque o que nos aproxima nesse momento é a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus se aproxima de nós e nós nos aproximamos dele quando reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A palavra é uma só. A palavra de Deus é uma só, mas cada pessoa tem reações diferentes em relação ao que ouve. Jesus contou a parábola do semeador para mostrar a diferença de reações, de comportamentos das pessoas diante da palavra de Deus. Eu desejo e eu entendo que esse é o querer de Deus, e esta palavra que você tem ouvido e vai ouvir mais ainda, tem uma repercussão na sua vida a ponto de convencê-lo da necessidade de crer no Senhor e ter sua vida transformada por Ele. Nós estamos meditando já há um certo tempo na palavra de Deus, principalmente no livro dos Salmos. Hoje é o Salmo número 99. Se Deus quiser, em breve será o Salmo 100. Isso quer dizer que já são 100 dias, 3 meses e 10 dias meditando a palavra de Deus. Que coisa extraordinária, que caminhada maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai concluir o segundo terço deste salmo, já que são 150 e já ultrapassamos a metade e estamos então concluindo essa segunda sessão, digamos assim, a primeira do primeiro aos 50, a segunda sessão do 51 até o 100, e a última do 101 aos 150. Então, nós estamos caminhando na palavra de Deus e tem sido uma experiência desafiadora, porque para eu poder compartilhar com vocês, eu tenho que reservar um horário, tenho que me dedicar, e eu faço isso com muita alegria, com muito prazer, não buscando, entre aspas, a audiência, e nem likes e nem curtidas, mas tão somente a palavra de Deus. Mais do que admiradores, Deus quer que a palavra dele seja realmente ouvida e crida, que você seja um seguidor, não meu, mas da palavra de Deus, e que a palavra que você tem ouvido tenha uma repercussão na sua vida para a glória do Senhor. Mas o Salmos 99, que tem 9 versículos, está nesse compêndio de salmos que declaram a soberania e realmente a grandeza de Deus quanto ao seu reinado. Ele é o Senhor soberano, a sua santidade, principalmente esse tema, a santidade de Deus, é destacada no Salmo número 99. E o Salmo começa com a seguinte afirmação: o Senhor reina. Observe bem que essa é uma frase que se repete na maioria dos salmos desse trecho. A maioria começa com essa frase: o Senhor reina. E é importante, mais do que uma frase ou um refrão, é uma declaração de fé. Você crê que Deus reina? Você crê que Deus é o autor e o condutor da história de cada um de nós? Você crê que Deus está acima das limitações e circunstâncias humanas? Você crê que Deus está cuidando da sua vida, da sua família? Porque reinar significa ter a direção, ter o controle, ter o poder de decisão, ter o poder de criar leis, ter o poder de julgar as pessoas. Então, naquela época dos reis, de acordo com os históricos dos reis da Bíblia, principalmente, o rei tinha em suas mãos a capacidade de exercer os 3 poderes: o legislativo criando as leis, o executivo cumprindo, realizando, comandando, e o judiciário julgando. É interessante que ele criava as leis para o benefício, em tese, do povo, da nação. Ele executava aquilo que, em tese, deveria gerar benefício para a nação, e julgar não a si mesmo e nem as leis, mas sim as pessoas, se elas estavam ou não cumprindo as leis. Então, o rei
tinha algo assim de especial. Hoje, numa democracia, esses três poderes são exercidos por entidades, por pessoas diferentes, mas que de modo equilibrado, de modo harmônico e independente, os três poderes funcionam. A democracia se estabelece dessa maneira. Mas numa monarquia é algo mais diferente. Por isso é que a gente vê na Bíblia os reis criando leis, os reis executando tarefas e ordens que ele mesmo define, seus decretos, e também julgando as pessoas. Deus é mais do que qualquer rei que existiu, que existe ou que existirá sobre a face da terra. Ele é eterno, ele é o Senhor absoluto sobre os céus, a terra, sobre todo o universo. Então o Salmo começa com essa frase: o Senhor reina. Mas o que continua? As nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Então são frases pequenas, mas carregadas de grande significado. Além de dizer o Senhor reina, diz: as nações tremem, os povos tremem e devem assim tremer diante de Deus. Não no sentido de tremer e temer a ponto de correr do Senhor, mas tremer no sentido de reverenciar, de reconhecer, de submeter-se à ação do Senhor como governante sobre tudo e sobre todos. Então as nações devem tremer, devem se submeter, devem humildemente se colocar diante do Senhor. E mais, o seu trono está sobre os querubins. Raramente nos Salmos a gente encontra afirmações sobre os anjos. São poucos os Salmos, dos 150, que fazem declarações sobre os anjos em diferentes posições, porque na verdade os anjos que foram criados como um batalhão são seres independentes, todos eles que foram confirmados na obediência têm uma hierarquia, segundo a própria palavra de Deus: os querubins, os serafins, arcanjo e os anjos. E a gente sabe que os querubins, como aqui coloca, são aqueles anjos que têm funções extraordinárias. A Bíblia diz que dentre os querubins criados por Deus havia aquele chamado de Lúcifer, que tinha a responsabilidade de conduzir todos os demais anjos na adoração e louvor ao Senhor. Já os serafins, segundo o livro de Isaías capítulo 6, são seres celestiais, espirituais, que têm 3 pares de asas, de acordo com a descrição de Isaías. Com 2 pares de asas eles cobriam os pés, com os outros 2 eles cobriam o rosto, e com as outras 2 asas eles voavam, mostrando realmente essa posição dos serafins no reconhecimento da santidade de Deus. Diz o texto aqui: o seu trono está sobre os querubins. Então isso mostra o poder do Senhor. Os anjos são seres poderosos. Um anjo feriu de uma só vez 180.000 soldados sírios. Então são poderosíssimos em força, em sabedoria, em inteligência, em capacidade de realização. Um anjo moveu uma pedra e, segundo alguns, aquela pedra que tapava o túmulo de Jesus pesava 2 toneladas e o anjo moveu-a sozinho. Então, os anjos são seres extraordinários em poder, em capacidade de realização. Mas diz a Bíblia: o trono do Senhor está sobre os querubins. Isto é, o Senhor Deus reina de forma absoluta. E continua: abala-se a terra. Ou seja, o Senhor reina, tremam as nações, o seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra. A terra aqui é o mundo, o planeta. As nações devem tremer e a terra se agita diante da presença poderosa e majestosa de Deus. Que coisa extraordinária!
tudo que Deus criou está sujeito a ele. E tudo que ele criou está realmente dependente dele. E tudo que ele criou está sujeito à vontade do Senhor. Interessante que no verso 2 do Salmo 99 diz: grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Primeiro Sião e depois as nações. Por quê? Jerusalém, Deus a escolheu como a cidade na qual o templo que leva o seu nome seria edificado. Jerusalém, a capital do reino, antes das divisões dos dois grupos, era o reino unificado de Saul, de Davi e Salomão, os três reis que reinaram no governo, no reino unificado, puderam ter a contemplação de toda a grandeza. É claro que somente com Davi, Jerusalém foi conquistada. E Davi escolheu aquela cidade para si, chamando a cidade de Davi. E Deus considerou aquela cidade, e a considera hoje, a sua cidade, como a cidade que ele zela de todas as cidades no mundo inteiro. E é interessante isso, porque foi de Jerusalém que realmente veio a salvação através de Jesus, porque o próprio Jesus falou para a mulher samaritana, porque a salvação vem dos judeus. Cristo, sendo judeu por parte de Maria, sua mãe, de José, o pai adotivo, da linhagem de Davi, ele era judeu, da tribo de Judá. Pois bem, mas para salvar toda a humanidade, ele morreu na cruz por todas as pessoas. Então, de Jerusalém para o mundo, no sentido de salvação. E diz o texto, ele é exaltado acima de todas as nações. O Senhor, ele deve ser adorado por todos. E um dia todas as nações vão reconhecer que só o Senhor é Deus. E continua no verso 3. Seja louvado o seu grande e temível nome, que é santo. Esse é o destaque do Salmo 99. O reconhecimento não apenas da majestade e da grandeza de Deus, mas uma ênfase na sua santidade. Ele é santo. Deus é santo. E conforme o profeta Abacuque, que disse que Deus é tão santo de olhos que não pode contemplar o mal. De fato, Deus não suporta a maldade. Deus permite que ela aconteça para que fique exposta à insensatez, à incredulidade e à dureza do coração dos homens. Deus permite, mas chega uma hora que Deus há de se levantar contra a maldade e realmente punir todo aquele que voluntária e decididamente se opõe ao Senhor. Por isso que ele é santo. Deus é amor, Deus é justo e Deus é santo. E não há conflito quando Deus age com todo amor e com toda justiça e mantendo-se santo, porque ele é soberanamente o Senhor. Isso é maravilhoso para todos nós. Deus é amor, Deus é justiça e Deus é santo. No verso 4 do Salmo 99 continua: Rei poderoso, amigo da justiça, estabelece a equidade e estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. É interessante porque o Salmo fala que Deus é rei, mas não é um rei como outros, e ele não reina como outros. Muitos reis, infelizmente, por serem falhos, como todo ser humano é falho, a maioria não exerce o seu reinado, a sua monarquia, de um modo justo e correto. Por quê? A falibilidade dos projetos humanos, o homem peca, o homem erra, mas Deus não erra. A justiça de Deus é perfeita. E ele diz aqui, o rei poderoso ama a justiça. Um rei que não tem amor, um rei que não é capaz de amar, ele age de forma tirana e ditatorial. Pois bem, Deus é um rei, mas é um rei que ama a justiça. Ele é amigo da justiça. Deus não... Se tem uma coisa que Deus reprova, como diz lá o profeta, ou melhor, o escritor do livro de Provérbios,
o rei Salomão disse que duas coisas Deus detesta: inocentar o culpado e condenar o inocente. Ou seja, a inversão das leis, a inversão daquilo que é correto. O próprio Isaías disse lá no capítulo 5, ai daquele que ao mal chama bem, ao bem mal, chama luz trevas, as trevas luz, ou seja, que inverte os valores. E estamos vivendo numa sociedade onde os valores estão invertidos, onde o certo é errado, o errado é certo, onde a maioria que não crê é realmente benquista e a minoria que crê é julgada e condenada. E vivemos uma época em que os valores estão realmente sendo colocados de ponta cabeça. Mas ainda que a sociedade caminhe para cada vez mais agir contra a vontade de Deus, Deus não sai do seu lugar e da sua posição de ser um rei soberano que ama a justiça, que estabeleceu a equidade e que fez, conforme o texto fala, em Jacó o que é direito e justo. Ninguém poderia e ninguém pode realmente falar algo contra Deus, dizendo: Deus, isso não é justo e o Senhor não fez correto. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é justiça. Embora nem sempre a justiça de Deus, quando praticada, não nos favoreça, não nos favorece não porque Deus é injusto, porque os nossos atos são injustos. Geralmente a pessoa que é culpada, mas não reconhece o seu erro, responsabiliza outros pelo seu sofrimento. Mas o homem que teme a Deus e que reconhece a justiça de Deus, vai bater no peito como aquele publicano da parábola de Jesus que dizia ao homem: Deus, ser propício a mim, o pecador, eu admito que eu errei e que pequei. Deus não, Ele é santo, Ele é justo, faz o que é direito, o que é correto. No verso 5 diz assim: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Esse é o refrão que se repete aqui no Salmo 99. Ele é santo. Vejam só: exalte o Senhor, nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Quando os homens iam visitar o rei, muitos deles não tinham nem a coragem de olhar o rei na sua face. Muitas vezes desviavam o olhar porque era vergonhoso, era antiético e poderia ser condenado à morte aquele que olhasse para o rei. Isso ainda hoje, nos países onde a monarquia é muito forte, as pessoas temem olhar para a face do rei. Se você lê, por exemplo, Esther, capítulo 4, quando ela é instruída por Mardoqueu, o seu primo, a fazer uma súplica ao rei Assuero, ela diz assim: ninguém pode entrar no átrio onde está o rei, no aposento do rei, sem que ele chame, porque se fizer isso, está condenado à morte, a não ser que o rei estenda o cetro, concedendo àquela pessoa que entrou sem ser chamada àquela audiência. E Esther, sabendo que ela correria o risco de morrer se entrassem nos aposentos do rei, e então ali, não sendo chamada, ela poderia se condenar à morte. Ela pede que Mardoqueu jejue, ela jejua com as suas servas. Após 3 dias de oração e jejum, ela entra, chega até aos aposentos do rei. O rei então fica surpreso com a presença dela, e o rei, porque ela é a rainha, a esposa dele, ele estende para ela o cetro, ela toca na ponta do cetro, dizendo assim: o rei me concedeu uma chance e eu vou aproveitar. O rei me permitiu chegar à presença dele. Aqui o salmista fala: vocês se prostrem diante do Senhor. É assim que nós devemos estar diante de Deus, humildes, quebrantados, se dobrando, se curvando diante do Senhor, porque o Senhor é rei e, como diz aqui no final do verso 5, ele é santo. E continua no verso 6: Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes
Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Esses três personagens que aqui são colocados nesse salmo, obviamente que esse salmo foi escrito bem depois da morte de Samuel. Então, esses três personagens faziam parte da história de Israel. Moisés e Arão foram os primeiros líderes dos hebreus na saída do Egito para a terra prometida. Moisés, o líder, e Arão, o sumo sacerdote, seu auxiliar. Moisés falava com Deus face a face. Quando a nuvem descia até a tenda do encontro, a tenda onde ali Moisés recebia as instruções de Deus e passava para o povo, então o próprio Deus disse para Arão e Miriam, sua irmã: eu falo com Moisés como um homem fala com outro, face a face. Moisés e Arão, portanto, foram líderes dos hebreus e que tiveram uma grande e íntima comunhão com Deus. Eles clamavam, eles suplicavam, Deus os ouvia e Deus os atendia. E como Samuel não foi diferente. Samuel, se você ler o primeiro livro que leva o nome dele, foi o último juiz antes do início da monarquia na vida dos hebreus. Samuel foi o último juiz e ele julgou Israel por muitos anos. Ele foi capaz, amando de Deus, além de julgar por muitos anos, ele ungiu dois reis. Ele ungiu o rei Saul primeiro, Davi, o seu sucessor, e contribuiu para que Salomão, o filho de Davi, desse continuidade na sucessão. Pois bem, esses três, diz aqui o Salmo 99, que eles clamavam e Deus os ouvia e os atendia. E lhes dava realmente as suas instruções. Pois bem, a pergunta é: você e eu temos clamado a Deus? Porque Moisés, Arão e Samuel clamavam e Deus lhes respondia. E hoje, será que temos essa intimidade com Deus? Será que temos essa comunhão tão próxima com Deus? A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e para nos reconciliar com Deus, como diz lá Romanos capítulo 5 e também 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, que Deus enviou Jesus e por meio de Jesus Deus fala: reconciliem-se comigo, diz o Senhor. Então continua aqui no versículo 7, se aproximando do final do Salmo 99. Falava-lhes numa coluna de nuvem, ou falava-lhes da coluna de nuvem, e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Ou seja, a Bíblia diz que Arão, Moisés e Samuel falavam com Deus e Deus lhes respondia, clamavam e Deus lhes respondia. E Deus falava com eles numa nuvem, através de uma nuvem, Deus falava e eles obedeciam aos seus mandamentos. A pergunta é: obedecemos hoje a palavra do Senhor? Obedecemos hoje a vontade de Deus? E continua aqui no penúltimo versículo do Salmo número 99. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Aqui falando da nação dos hebreus. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. De fato, Arão pecou contra Deus, Moisés pecou contra Deus, e Samuel não foi um sacerdote perfeito. Ele falhou principalmente na criação dos seus filhos. Ou seja, Moisés, Arão e Samuel tiveram comunhão com Deus, clamaram a Deus, Deus os respondia, eles obedeceram, mas em certos momentos eles falharam. Arão fez um bezerro de ouro, Moisés
bateu na rocha quando deveria falar, e Samuel não foi, digamos, muito forte na disciplina com seus filhos, porque os filhos que eram sacerdotes, levitas, pecavam, e Samuel foi muito complacente. Eles falharam. Muito embora eles tivessem falhado, eles sabiam que o Deus em que eles criam era um Deus perdoador. Deus perdoa. Deus, quando perdoa, tira a culpa que está sobre a vida do pecador, mas Deus dá condição para que o pecador conviva e supere as consequências dos seus atos. Davi pecou, sofreu as consequências dos seus erros, mas ele suportou e superou essas consequências porque ele temeu a Deus. Saul pecou, teve consequências, mas não soube lidar e foi vencido porque não se arrependeu diante do Senhor. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Ninguém é perfeito, mas cada um deve reconhecer os seus erros quando os comete e voltar-se para o Senhor. Por isso, o último versículo do Salmo 99 diz assim: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. O nosso Deus é santo. Exaltem, prostrem-se, voltado para o seu santo nome. Ou seja, exaltem o Senhor, adorando, reconhecendo a grandeza de Deus, mas quebrantem-se, reconhecendo sua finitude, sua limitação, seus erros, seus pecados. Deus deve ser exaltado, o homem deve se humilhar e se quebrantar. Por quê? Porque o nome do Senhor, o nosso Deus, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Ele é rei, ele é soberano, mas ele é santo. A santidade de Deus deve levar cada um de nós a se humilhar diante do Senhor e, através de Jesus, ter o perdão dos pecados e ter uma vida nova, para então viver em santidade, como diz lá o próprio Deus na carta, no livro de Levítico: sejam santos como eu sou santo. Ou seja, separem-se daquilo que é errado, separem-se desse mundo que peca contra mim, vivam em santidade como eu sou, diz o Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus realize na sua vida os propósitos dele, vivendo você em santidade diante de Deus, pelo nome de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.